Quero saudar a todos os irmãos aqui presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos irmãos, e amigos que nos acompanham pelas redes sociais também. A mesma paz de Jesus Cristo, possa estar presente, abençoando e fortalecendo. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite, participando com os irmãos e recebendo a graça e o poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Quanto tempo, por conta de toda essa situação, não nos encontrávamos. Eu me alegro em ver aqui, os pastores, os irmãos, que por vezes, muito tempo não via, mas agora, graças a Deus, nós podemos contemplar e expressar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos agradecendo a Deus, pelo aniversário de 15 anos do grupo de irmãs, grupo Betel. Louvado é o nome do Senhor. E para marcar, essa data, elas escolheram, esse tema. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluia, É uma jornada, irmãos, maravilhosa e gloriosa na presença do Senhor. E nesta noite eu gostaria, de compartilhar com os irmãos a respeito, dessa jornada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma jornada de 15 anos do grupo Betel, do grupo de irmãs, que apoia a igreja aqui em Bitinga, Essa jornada soma e ela também une a jornada da igreja em Bitinga, que também soma e une a jornada da igreja no Brasil, e que une e soma a jornada da igreja no mundo. Louvado é o nome do Senhor. Nós estamos de mãos dadas, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor, e nós precisamos, irmãos, então, crendo nessas coisas, louvado seja Deus, exclamar de forma especial, do fundo do coração: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo, 126 retrata essa expressão gloriosa num canto, que os nossos irmãos jubilavam na presença de Deus. Nós vamos ler esse Salmo 126. E como subsídio eu quero também, harmonizar isso com Hebreus 11, no versículo 13, para dizer que quando falamos a respeito de grandes coisas Deus tem feito por nós, nós precisamos combinar isso com um aspecto muito importante: ver, crer e abraçar. Louvado é o nome do Senhor. Então, que possa estar na nossa memória e diante de Deus, agora pedindo misericórdia, que nos ajude a combinar isto. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós precisamos ver essas coisas, nós precisamos crer nessas coisas, nós precisamos abraçar essas coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque testemunhos gloriosos foram aqui nesta noite relatados, irmãos, e as coisas que Deus tem feito é tremendo, porque elas nos apoiam, e como nós ouvimos o canto das irmãs, nos dá força para levar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz, e os feitos de Deus apontam para uma promessa gloriosa, a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Um feito glorioso na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos encontrar com Ele lá na Sião celestial. Louvado seja Deus, aleluia. Eu convido então os irmãos para lermos aqui a palavra de Deus, Salmo 126. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, E eles exclamaram: por isso estamos alegres. Louvado seja Deus. Nós precisamos ver, nós precisamos crer, nós precisamos abraçar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 126. Para nossa meditação, após a leitura, estaremos orando a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo é o teu nome. Nos ajude, irmãos, em oração. Estando, o Senhor, nosso Deus, está conosco neste lugar, Tem feito coisas gloriosas agora, nesse momento, ao nosso favor. Louvado seja Deus, Talvez você veio aqui
com uma situação, e nessa hora, essa situação, né, o Senhor está tratando. Louvado seja o nome de Jesus, nós cremos, porque Deus é poderoso, louvado é o nome de Jesus. Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Amém. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença, tendo agora, Senhor, lido a Tua palavra. Nos pedimos então, Senhor Jesus Cristo, que possa encher os nossos corações, meu Deus eterno, dessa mesma graça, dessa mesma alegria, para recebermos os Teus conselhos e ajudando-nos, possamos, Senhor, nos aproximar ainda mais de Ti. Me dá a Tua força, a Tua misericórdia, nos usando em Tua presença gloriosa, e a Tua igreja que está reunida aqui nesta noite, meu Deus eterno, as irmãs do grupo Betel, que alegram diante de Ti, cumprindo esta jornada de 15 anos, ó Senhor, eu sei que o Senhor tem derramado bênçãos gloriosas na igreja que aqui está, então Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus eterno, a nossa boca agora, Senhor, enche de riso, meu Deus, nossa língua de canto, para poder glorificar o Teu nome. Derrama, Senhor, a Tua graça a todos quantos estão nessa noite nos ouvindo pela rede social, da Tua presença e a Tua graça, entra nos lares, aonde estiver a necessidade, nós colocamos diante de Ti, porque nós cremos em Ti e no Teu poder, meu Deus, fica conosco e nos dá a Tua graça. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Irmãos, para contextualizar o Salmo 126, poderia resumi-lo como um consolo para os que choram. Tem alguém que entrou aqui chorando nessa noite? Deus consola, louvado seja Deus. Salmo 126, ele faz parte, né, de um conjunto de salmos que é reconhecido como cântico dos degraus, ou cânticos dos degraus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai do Salmo 120 até o Salmo 134, Salmo 126 se posiciona, né, aqui nesse compêndio. Louvado seja o nome de Jesus. E olhando, né, nessa contextualização, entre algumas possibilidades que estudiosos da palavra de Deus apresentam para poder traduzir do ponto de vista espiritual, né, e histórico, essa coleção de cânticos, particularmente, né, a definição que mais me atrai é esta: inário de viagem. Louvado seja o nome do Senhor. E por quê, irmãos? De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam vir para Jerusalém, ao menos, né, em uma das grandes festas anuais, para adoração a Deus e oferecer ali os sacrifícios. Alguns irmãos vinham do próprio interior da Palestina, de perto, mas muitos irmãos vinham de longe, de muitos lugares, né, que levava caminhadas, dias de caminhadas. E eu posso então dizer, e os irmãos se refletir sobre isso, também concluir, que esta caminhada, esta jornada, esta viagem, né, não era nada fácil.
Com certeza não era fácil, porque era perigosa, entre ladrões e salteadores. E por vezes então medo, insegurança podia estar presente entre esses irmãos. Era difícil porque esta viagem era desconfortável. Eles traziam consigo animais para o sacrifício, né? E a fome, a sede, necessidades básicas que por vezes não eram atendidos. Isso podia trazer uma angústia, então uma até tristeza por conta dessa situação. A caminhada era difícil porque era exaustiva entre a distância da caminhada até chegar em Jerusalém, o sol escaldante, as noites frias e negras, as dores físicas por conta, de dias a fio caminhando. Nós podemos então dizer que havia um cansaço, havia uma fadiga. E se nós analisarmos por estes aspectos, concordam comigo que nós podemos concluir que haveria de existir um desencorajamento natural para poder então enfrentar essa viagem. Ou iniciando esta viagem, talvez algum deles pudesse pensar em desistir e voltar atrás. Porque, como eu disse, não é fácil. Mas, irmãos, quando nós lemos o Salmo 126, nós entendemos que apesar de todas essas dificuldades, eles não desistiam da viagem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso então dizer que esse inário de viagem, esse cântico dos degraus, que nada mais é do que cantos lembrando os feitos de Deus, a glória de Deus, a maravilha de Deus, a proteção de Deus, a soberania de Deus, era como um bálsamo, louvado é o nome do Senhor, e esse bálsamo era proteção, e essa proteção trazia uma graça salvadora, e dava coragem para cada passo dado naquela viagem, louvado é o nome do Senhor. Eles precisavam chegar no local sagrado, louvado seja Deus, e lembrando o que o Senhor havia feito, e cantando a maravilha de Deus, mesmo enfrentando todas essas situações, eles se mantinham firmes, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Eu quero dizer então com isso, irmãos, que os feitos de Deus, eles também nos conduzem até Sião. O Salmo 126 apresenta um grande feito de Deus. Qual é? Fez retornar os cativos da Babilônia. Louvado é o nome do Senhor. Deus os tirou de lá com poderosas mãos. Mas a viagem não havia acabado simplesmente por retornar a Jerusalém. Ainda que existiu várias experiências amargas no cativeiro babilônico, eles continuavam a viagem, porque a promessa da vida eterna não havia se cumprido para muitos deles, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles abraçavam essa promessa, caminhavam para Sião fisicamente em viagem e iam lembrando, eu caminho para Sião, porque Deus me tirou do cativeiro babilônico, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, eu quero contrastar isso para a nossa vida no dia de hoje. É o nosso retrato que nós enfrentamos hoje. Nós estamos numa viagem. Nesse exato momento, na história da sociedade humana, ou nesse ponto da caminhada, enfrentamos o maior índice de desencorajamento. A caminhada está difícil. Os efeitos desse ambiente que nós enfrentamos por conta de pandemia e tantas outras situações que advêm disso, é notório. É isso, como nós dissemos, na nossa viagem, não traz um pouco de medo e insegurança? Traz, por vezes, tristeza, não é? E traz aquele sentimento de cansaço, aquele sentimento de ansiedade, de fragilidade. Nós vivemos um ambiente, no sentido geral, bastante desanimador, olhando para a nossa sociedade. Eu digo isso, irmãos, porque nós não somos negacionistas, né?
É verdade, o ambiente está assim. Mas tem uma coisa. Ante a tudo isso, e por isso nós estamos aqui comemorando em Deus esses 15 anos, junto com as irmãs. E comemorando com isso também o fato de o Senhor nos ter livrado do cativeiro do mundo e nos colocar aqui, assentado nesses lugares. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. O momento está difícil, a caminhada está complicada, está. Mas Jesus Cristo, nosso Deus, tem feito, em meio a tantas coisas, grandes coisas por nós, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas tem feito por nós. O cenário é o mesmo. Os nossos irmãos caminhavam, mas lembravam. E nós caminhamos aqui, estamos aqui nessa noite. As irmãs testemunharam, os irmãos viram os testemunhos que foram relatados aqui nesta noite. Louvado é o nome do Senhor. As lembranças desses 15 anos da irmã, se falarmos os anos da igreja, e voltando à igreja primitiva ao longo do fio desse tempo todo, nós vemos como o Senhor nos ama, como o Senhor tem estado ao nosso lado. Então nós precisamos ter o nosso canto, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Como nós dissemos aqui, louvado seja Deus, iniciando, o Senhor nos ajuda a carregar a nossa cruz, louvado seja Deus. Mas comparando, irmãos, com os nossos irmãos lá no passado, e aquela caminhada, e refletindo em nossa mesma caminhada, né? A bem da verdade, eu gostaria de lembrar, né, que, me permita dizer assim, comparando nós hoje com os nossos irmãos judeus, né, lá no passado, eu gostaria de dizer que a nós, hoje, aqui presente, foi dada uma bênção ainda maior para avançar nesta viagem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Se você abrir a Bíblia, Hebreus, capítulo 11, e o versículo 13. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 13. Nós estamos em viagem, louvado seja Deus. Então vamos olhar nesse foco. Hoje, nós temos, comparado aos nossos irmãos no passado, uma bênção maior. Hebreus, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim, é o capítulo da fé, vai falar, né, ali do histórico glorioso de vários irmãos nossos do passado, e vai dizer assim, nesse ponto, que é o versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, eu quero dizer que estamos hoje com uma bênção maior, porque quando o escritor em Hebreus mostra que eles olhavam as promessas, e eu comecei dizendo que a promessa culminadora é a vida eterna. Quem crê, não é? É a vida eterna, irmãos. É a vida eterna. Nós precisamos caminhar nessa jornada, nesta viagem, crendo na vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Deus abre a madre, aonde não pode ter filho, Deus faz ter. Deus cura o câncer, Deus levanta o paralítico, Deus dá vista ao cego. Mas nós precisamos crer na vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Porque a palavra também diz que é melhor entrar no céu cego de um olho do que para o inferno com as vistas muito boas, não é verdade? E a palavra então, o escritor mostrando esses irmãos, e maravilhados pelo que fizeram, diz que de longe, eles viram a promessa.
mas nós estamos vendo a promessa de perto, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não temos então uma bênção maior? As irmãs cantaram aqui, prova disso. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, louvado é o nome do Senhor. Sobre isso, nosso irmão João, no capítulo 8, e o versículo 56, escreveu as palavras de Jesus, falando de si e do nosso pai Abraão, e diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se, louvado seja Deus. Mas como que Abraão viu o dia do Senhor? Como que Abraão viu Jesus? Abraão viu Jesus porque ele creu, e porque ele abraçou a fé, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não viu como nós temos hoje a oportunidade de ver a história na cruz do Calvário, derramando seu sangue para nos salvar, louvado seja Deus. Mas ele creu, ele abraçou a fé, então ele exultou em ver o dia do Senhor, e nós precisamos exultar agora as nossas vidas em adoração a Deus, em ver o dia do Senhor está próximo, hoje mais próximo do que ontem, mais próximo do que aqueles irmãos que experimentaram a graça de retornar do cativeiro, louvado seja Deus. Nós podemos, irmãos, então crer nisso, louvado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. O Salmo 126, retratando aqui a alegria dos judeus, pela providência de Deus, em fazê-los retornar lá, de 70 anos de exílio, fez com que eles estivessem alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, depois, da ressurreição de Cristo, mais de quase, 2000 anos. A caminhada tem sido difícil. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós estamos exclamando: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvado seja Deus, aleluia. Não podemos desanimar e não podemos voltar. E não podemos desistir da viagem. Para esses irmãos não era fácil. Sabe? Em determinado ponto, vamos falar assim, da jornada deles no cativeiro, nesses 70 anos, O Salmo 137 inicia dizendo assim, retratando um cenário: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas. Nesse exato momento, se você olhar, é um cenário de tristeza. A palavra diz que eles lembravam de Sião, choravam. A alegria do canto, porque dizia os babilônicos: cante-nos os cânticos de Sião. Nós cantamos aqui o 137 da harpa cristã, e eles diziam: não há alegria. Como vamos cantar adorando a Deus, estando distante da nossa pátria? Naquela situação, naquele momento, para eles, a volta para Sião estava sendo vista bem de longe, bem de longe. Poderia ter até um fio de crença, mas abraçar aquela promessa, diante daquela situação extremamente difícil, era um pouco, vamos dizer assim, contraditório, Será que você também não está nessa situação, e eu? Nós vemos os feitos do Senhor, cremos nos feitos do Senhor, mas a hora de abraçar os feitos do Senhor, nós ficamos um pouco tímidos. Mas quando esses irmãos abraçaram a promessa, louvado seja Deus, eles abraçaram a promessa, ainda que eles viam de longe a possibilidade, Deus fez maravilhas, louvado é o nome do Senhor.
A irmã que deu o testemunho aqui é Thalita? Tainá. Ela olhava a possibilidade de dar à luz e conceber um filho de longe. De longe. Não? Ela disse assim, que ela via de perto. Ela creu e ela abraçou a promessa de Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus não falou comigo na primeira vigília, Deus não falou comigo na segunda oração, Deus não respondeu na quinta semana, mas eu abracei a minha fé, eu abracei a minha confiança em Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando nós abraçamos a fé, irmãos, e abraçamos a promessa, e abraçamos o nosso Senhor, aleluia! Nós podemos exclamar o que está aqui no versículo 1 e 2. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Era de longe, não parecia que ia acontecer. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo, grande Deus poderoso. A Mambeca disse aqui, né? Olha, 10 anos eu estive com o grupo, nós estamos comemorando 15, faz 5, né? Que no grupo, ela não está, mas espiritualmente, né? A igreja está, e o grupo continua, porque eu tenho certeza que ela lá, né? Abraçou a promessa de Deus, e toda vez que as irmãs levantam aqui para cantar, ela está dizendo: Senhor, eu estive lá, abençoa essas irmãs, louvado seja Deus, aleluia. Toda vez que estamos aqui, eu gostaria muito, né, que os irmãos abraçassem a fé, e colocasse o pastor Moisés diante do Senhor e falar: Senhor, usa esse teu servo aí, louvado seja Deus. Olhasse o pastor Adail, louvado é o nome do Senhor, e dissesse: Senhor, abençoa esse teu servo na frente da igreja em Bitinga, por ti, o anjo teu aqui, na obra, no ministério, dá graça, Senhor, porque eu abracei a fé, louvado seja Deus, aleluia. Os irmãos foram cativos na Babilônia, mas Deus nunca deixou de falar no meio deles, Deus nunca deixou de estar no meio deles, louvado é o nome do Senhor, assim como Deus está no nosso meio nesta noite, louvado seja Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lendo, irmãos, esse salmo de novo, como então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aleluia. Eu quero aqui ressaltar algo muito importante, né? Vamos prestar bastante, vamos dizer assim, sentido para isso. Eu não vou dizer atenção porque os irmãos estão atentos. Olha que coisa importante. O testemunho do feito de Deus em favor do seu povo alcançou as demais nações. É isso que está dizendo aqui, sim ou não? Amém. O testemunho do que Deus fez pelo seu povo alcançou as demais nações. Me permita, isso é importante dizer. Eu vou colocar assim: através, nessa situação, de 2 grandes veículos. Como que o testemunho feito por Deus pelo seu povo chegou às nações? Através de 2 grandes veículos. Sabe qual é aqui? Boca cheia de riso e língua cheia de cântico. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Boca cheia de riso e língua cheia de cântico. Louvado seja Deus. Estamos enfrentando pandemia. Estamos avançando. É claro que, né, esse ambiente é estremecedor, mas Deus tem feito maravilha. A nossa boca precisa estar cheia de riso, a nossa língua precisa estar cheia de canto, para que o nosso testemunho de Deus chegue a outras nações, louvado é o nome do Senhor. Para que o testemunho que Deus faz por você alcance o coração do mais sedento pecador lá fora, louvado é o nome de Jesus. E por que, irmãos? Me permita ler de um modo diferente para nós compreendermos. Quando
o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que desanimados, frustrados pelos anos de exílio, frustrados pelas grandes perdas em 70 anos. Então, ainda assim, tendo voltado a Sião, a nossa boca se encheu de tristeza e a nossa língua se calou. Então, nada se dizia sobre Deus entre as nações. Nós estamos num momento que a igreja clama pelo poder de Deus. E nós estamos num momento que Deus responde o clamor da igreja. Aleluia! A igreja não pode estar com a boca triste, com a língua calada, porque o nosso testemunho do que Deus faz vem através de uma face que resplandece o poder de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que, irmãos, eu vou focar no que diz Hebreus: ver, crer, abraçar. Ver, crer, abraçar. Ver, crer e abraçar. Louvado é o nome do Senhor. Vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Aí sim, vê, crê, abraça. Aí nós podemos confessar que nós somos estrangeiros numa terra estranha e vamos para a nossa viagem até Sião. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando a gente fala, né, de abraço, vou abrir um parênteses aqui, né? Em pandemia é até difícil. Você vai abraçar, acontece com vocês também, a gente não sabe se abraça, se não abraça, né? Aí de repente vem aquele abraço, já viu o abraço do homem assim, né? Aquele abraço frouxo, né? Não é assim? Eu quero contar um testemunho particular, lá na igreja em Araraquara, tinha um irmão lá, e ele não podia ver a gente que ele vinha abraçar. Olha, era um abraço que até fazia perder o fôlego. Um dia eu cheguei na igreja, tão assim, sabe? Igual a expressão dos irmãos que penduraram a harpa no salgueiro lá, né? E veio o irmão. E eu pensei, ai meu Deus, ele vai vir me abraçar. O que eu vou transmitir para ele? Que eu estou aqui, né? Borocochô. A gente às vezes está assim, não está, irmãos? E ele veio, saudou e deu aquele abraço. Aleluia. Irmãos, eu sinto isso aqui agora. Eu fui tão mesquinho, tão ingênuo, tão egoísta, que eu pensava assim, ele vai vir me abraçar, eu não tenho nada para dar para ele. Mas através dele, daquele abraço, Deus tinha algo para mim. Louvado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E às vezes você vem aqui pensando que você não tem nada para dar, não é? Que você está numa situação que não. Mas Deus tem algo para você. Louvado é o nome do Senhor. E a hora que Ele me soltou, lágrimas caíram dos meus olhos, irmãos, e Deus fez algo tremendo num abraço. Louvado é o nome do Senhor. E eu abracei ele de novo e disse, meu irmão, vem cá, louvado seja Deus. E choramos junto, e Deus visitou. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ó Deus poderoso. Não deixe, irmãos, a pandemia não deixa não. Vocês que acompanham a gente aí pelas redes sociais, eu sei que tem todos os protocolos, eu estou falando espiritualmente aqui, né? Não vai entender que o pastor falou assim agora, não, vai sair abraçando todo mundo, vamos ter cuidado, mas eu quero dizer espiritualmente. Irmãos, nós não podemos abraçar a fé de forma frouxa. O que tem acontecido, e por isso muitos têm parado no caminho, e por isso muitos não têm avançado na jornada, e só por isso os irmãos puderam cantar naquele sol escaldante, quando dizia assim, falta 2 dias para chegar, aí um dizia para o outro, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Imagina aquele menino, mãe, está demorando, quanto falta para chegar?
A mãe, está demorando, quanto falta para chegar? A mãe devia olhar para aquele menino, mas ao mesmo tempo ela olhava para o céu, e de longe ela imaginava e cantava: grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos, menino, vamos adorar a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Abraçando a fé, irmãos, abraçando a fé, irmãos, abraçando a fé, irmãos, louvado é o nome do Senhor. Às vezes, nós vemos o que Deus tem feito, não cremos, e se não crer, não abraça. Às vezes, nós vemos, nós cremos que Deus faz, mas nós não abraçamos. Se nós não abraçamos, nós não podemos confessar que somos estrangeiros e peregrinos em terra estranha e que buscamos a nossa pátria, louvado é o nome do Senhor. Talvez por isso, irmãos, talvez por isso a mensagem não chega no coração, porque a gente vê, a gente crê, mas a gente não abraça. Nós precisamos abraçar, louvado é o nome do Senhor. Aquele abraço gostoso, sabe, irmãos, aquele abraço maravilhoso, aquele abraço fraterno, na fé em Jesus, nosso Deus. Ele está vivo aqui em nosso meio, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se tem algo que é a estratégia do inimigo hoje na nossa caminhada e na nossa jornada, primeiro, ele não quer deixar você ver os feitos de Deus, e aí você é levado pelo inimigo a só ver coisas ruins, coisas tenebrosas, tristes e que te tiram do caminho. Se você nem vê, como você vai crer? Em algumas situações o inimigo sabe: ah, mas aquele lá, mesmo eu tentando, ele está indo, ele está participando, ele está vendo. Mas eu vou colocar uma semente de dúvida lá no coração dele, para apesar de ele ver, ele não crer. E se você ver e não crer, você não abraça. Se você ver e não crer, você não abraça. E eu penso comigo que tem uma estratégia maligna do inimigo, que ele tem colocado um limite, e muitos têm entrado por ele, ou deixado se levar por esse limite. Ver, crer, mas crer num grau que permite por vezes dar um abraço bem frouxo. Um abraço bem frouxo. E isso acontece quando nós, ao invés de na jornada, na viagem, cantar os cânticos dos degraus, nós cantamos as coisas da terra, e nós olhamos para as coisas da terra, e nós nos influenciamos para as coisas da terra. As irmãs com 15 anos aqui em ministério, é um apoio espiritual à igreja, é um grupo que se levanta para a oração, e com certeza tem buscado de Deus repelir esse diabo, repelir este inimigo, para que possamos abraçar com grande causa, com grande maravilha, a nossa fé, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E é por isso, irmãos, quando nós cremos, não é? Quando nós cremos, ao contrário do inimigo, que vai tentando limitar Deus, por meio dos versos 5 e 6, do Salmo 126, nos diz assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Eu posso ver a palavra de Deus e ler, posso até crer nela, verdade. Mas quando vem a lágrima, aí eu vou abraçar o quê? Eu vou abraçar o quê? Então vamos sair daqui, eu também preciso dessa mensagem. Aonde ou o que eu estou abraçando? O que eu estou abraçando? O que eu estou abraçando? O que você está abraçando? Os irmãos disseram, parecia um sonho, mas nós abraçamos a promessa. Louvado seja Deus. E Deus cumpriu. Então, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, olha só, andando e chorando, voltará sem dúvida voltará sem dúvida, ver, crer e abraça, irmãos. Tem dúvida no teu coração?
Deixa ela de lado agora, abraça Jesus Cristo, aquele abraço gostoso, abrace a fé, louvado seja Deus, trazendo consigo seus molhos. Deus retribui, e os feitos de Deus por nós são tremendos, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, acho que é Marcos, me veio a memória aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, Marcos, glória a Deus, eu vou encerrar aqui, Marcos 6, deixa eu ver se é isso mesmo, Marcos 6, isso, Marcos 6,30, Marcos 6,30, diz assim, louvado seja Deus, o olho no relógio ali, aqui irmãos, duas coisas acontecem. Os discípulos comissionados por Jesus de 2 em 2 fizeram maravilhas tremendas, voltavam da missão, num cenário onde Herodes, havia sido anunciado de tudo que Deus fizera através daqueles discípulos e procurava encontrar com Jesus, pensando ele que o espírito de João vivia em Jesus pela sanguinária decisão que ele tomou de degolar João Batista. O versículo 30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então estavam extasiados, maravilhados, jubilosos pela viagem, pela jornada, pela maravilha, pela graça, E Jesus, reconhecendo isso, versículo 31, e disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Se você ler Lucas ou ler Mateus, vai dizer que eles estavam com fome também. Então, junto com o repouso, Jesus diz o seguinte: ok, vocês estão cansados da jornada, está difícil, vem cá, vamos ficar num lugar sozinho, à parte, para vocês descansarem, para vocês comerem, até porque se ficarmos aqui, Herodes, não é o momento ainda de confrontar com Herodes, não é agora, vamos então para esse lugar. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, não é? E foram sós num barco para um lugar deserto. E às vezes, por vezes, a gente quer ir para um lugar deserto, irmãos? Quando vem a fadiga, a tristeza da jornada, da caminhada, a gente quer ir para um lugar deserto, se acomodar lá, e ficar sozinho, quietinho, descansando. E eu acho lindo que Jesus viu isso e entendeu isso, e disse para o discípulo: vamos lá. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Ótimo. Versículo 33. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram. E correram para lá a pé. Jesus e os discípulos, cansados, com fome, buscando lugar para repousar, de barco. A multidão conheceu, viu, a pé. De todas as cidades, olha só, e ali chegaram primeiro do que eles. E se aproximaram deles. 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Miqueias capítulo 2, versículo 10 nos diz assim: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Louvado é o nome do Senhor. Aqueles que abraçam a fé, tal como, nós vemos aqui, quando chegaram lá, olha que Deus nos usa desse modo. E você pode estar aqui nessa noite dizendo: eu estou cansado da caminhada, eu estou triste da caminhada, eu já tenho visto as maravilhas de Deus, eu tenho visto os feitos de Deus, eu vi, eu criei, eu abracei. E Jesus está dizendo: vai chegar primeiro do que você a necessidade, um necessitado, porque eu estou enviando para você cuidar e curar. Louvado seja Deus. E você quer ficar paradinho, quietinho, encantoado, sozinho, você e Deus esperando, e já tem alguém lá primeiro do que o seu cansaço, primeiro do que a sua tristeza, primeiro do que a tua fome, esperando. E a palavra diz: e Jesus teve compaixão deles. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos que foram lá para descansar podiam dizer: ô Senhor, ô Jesus, espera aí, o Senhor chamou a gente aqui para descansar, fizemos maravilhas, e agora? O Senhor mentiu para nós, hein?
E muitos estão pensando que Jesus mentiu para você, achou que vir para a caminhada ia ter só carro novo, casa nova, né? E tudo uma bênção, um mar de bênção, mas a necessidade chega primeiro, porque o nosso irmão Tiago diz, né, que nós precisamos ter grande alegria quando caímos em várias tentações. Louvado é o nome do Senhor, porque Deus dá essa situação para provar a nossa fé, para firmar a nossa fé, para abraçarmos a nossa fé. Louvado é o nome do Senhor. O que os discípulos fizeram? Abraçaram a fé. Jesus, estamos contigo, louvado seja Deus, porque eu vi, eu criei, eu abraço Jesus. Se você vê e crê, você vai ver que o nosso descanso não é aqui. Amém? O que Jesus fez aqui, irmãos? Um milagre, foi? Jesus fez um milagre aqui. Os discípulos disseram assim: Jesus, estou terminando. Jesus, despede a multidão, ó, viemos descansar, não deu não, né? Estou pregado, mas despede a multidão aí, porque nós, ok, estamos abraçando o Senhor aqui, mas tem um lá na ponta lá que não está com fome, olha lá. Olha lá. Não é irmão não, tá só. Né? Despede a multidão, porque eles precisam comprar comida, já é tarde. Aí Jesus diz assim: dá vocês de comer. Como vou dar de comer para esse monte de gente? Precisava de 200 dinheiro. Nós não temos o que dar. Você tem o que dar? Hã? E nós pensamos isso: pandemia, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho. O Senhor tem chamado para a glória muitos dos nossos irmãos, e isso, irmãos, dá uma dor no coração tão grande, a gente chora. Né? E a gente fala assim: eu vou ficar encabrunhado lá, não tenho o que fazer. Né? Mas abrace a fé, abrace Jesus. Louvado seja Deus. E os discípulos nos mostraram aqui um certo, né, pensamento material. E Jesus diz assim: o que tens aí? Senhor, tem nada mais, nada menos que 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse assim: ok, trazei lá, manda sentar de 50 e de 100. A real vera, manda sentar. Manda sentar. Louvado seja Deus. Manda sentar. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Irmãos, eu vou finalizar dizendo o seguinte. A palavra fala que tinha 5.000 homens, aproximadamente, sem contar mulheres e crianças, que era um costume da época. Sei lá, eu posso dizer que tinha então 8.000, entre mulheres e crianças, 9.000, 10.000. Vamos pensar o seguinte, pensa grupos de 50 e de 100 sentados. Tentem imaginar isso. Se a gente disser que cada grupo sentado, cada pessoa ocupa 1 metro quadrado, e se nós falarmos que tinha 8.000 pessoas, quantos 1.000 metros quadrados nós precisaríamos ter? Quantos 1.000 metros quadrados? 8.000 metros quadrados. Pastor, o acampamento tem 5.000. 5.000. Vamos resumir então, falar que tinha 10.000 para ficar mais fácil, e cada pessoa juntinha, porque não tinha pandemia naquela época, né, não precisava usar máscara e tal, sentaram bem juntinhas ali, grupo de 50, mas tinha um intervalo e tal. Digamos que Jesus estivesse no meio, né, e as pessoas em volta, nós não sabemos isso, mas eu quero, né, que vocês imaginem isso. 5.000, esse acampamento acomodava aquelas pessoas, e Jesus estava no meio. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Tinha microfone naquela época? Não. Os irmãos prestaram atenção, a gente está aqui mais ou menos no centro do acampamento, acho que não, né? Talvez. Às vezes, né, os irmãos estão aqui conduzindo o culto, né, ajudando, auxiliando, vem um, vem outro. Quem senta aqui no primeiro banco, irmão, você consegue ouvir o que está falando aqui? Não, né? Às vezes é difícil com o microfone. Eu quero dizer para você o seguinte: imagina que os últimos que estavam lá, né, só viram um movimento. Talvez os discípulos chegando na orelha de Jesus, dizendo, e aquele movimento. Não ouviram o que estava acontecendo, não viram o que estava acontecendo, mas comeram do milagre do pão. Louvado é o nome do Senhor. Muitos levantaram dali, comendo do milagre do pão, e foram embora sem sequer saber a maravilha que tinha sido operada, porque tinha sobrado 12 cestos cheios, e Deus tinha multiplicado. Louvado é o nome do Senhor. Às vezes a gente olha para a liderança do grupo das irmãs, vê um movimento, mas não vê o que está acontecendo. A gente às vezes vai para casa dizendo, ou até, sei lá, né, questionando, nós não vemos, mas tem um movimento, e Deus está fazendo milagre. Louvado seja Deus. Nós comemos desse milagre,
sem entender, e não conseguimos abraçar a fé, porque os 5.000 homens, muitos, a grande maioria, alguns ouviram, os discípulos, alguns a mais creram, a grande maioria foi embora sem abraçar, mas comeram do pão, comeram do milagre. Louvado é o nome do Senhor. 15 anos de Betel, né? Mais de 50 da obra, e me permite até, né? Às vezes até olhando para o ministério, olhando para os pastores e olhando para a igreja, e às vezes a gente vê o movimento, a gente não consegue entender o que está acontecendo, nem ouvir, a gente está sentado na relva, lá longe, esperando, porque a gente está com fome, esperando uma palavra, esperando um consolo, esperando, né, algo, e Deus está fazendo milagre, louvado é o nome do Senhor. Por vezes eu e você levanta, vai embora, come do milagre de Deus, mas não abraça a fé, não abraça o que Deus tem feito, e verdade é, se vocês continuarem na palavra, vai dizer que até os discípulos, quando Jesus andou sobre o mar e veio até eles, a palavra fala que eles ficaram atemorizados, se não me engano é Lucas que fala a respeito disso, e ficaram atemorizados pensando que era um fantasma, e ele conclui dizendo, porque ele sequer havia ainda entendido o milagre dos pães, louvado é o nome do Senhor, e nós não entendemos o milagre de Deus, como nós vamos crer, como nós vamos abraçar. Irmãos, abrace a liderança, abrace um ao outro, abrace o pastor, abrace os obreiros. Existe um movimento, você talvez pode não entender, mas nós estamos em viagem e Deus está fazendo milagre, louvado é o nome do Senhor. Deus está alimentando a sua igreja, louvado seja Deus. Nesta noite eu creio, louvado é o nome do Senhor. E agora, aqui tem microfone. Então, você está ouvindo, não saia daqui sem abraçar a fé, e se você veio aqui e está fora da comunhão, não saia daqui sem retornar aos caminhos do Senhor, e se você veio aqui e não é crente, não é batizado no nome do Senhor, não saia daqui sem receber Jesus Cristo, louvado é o nome do Senhor, não saia daqui sem abraçar esta fé, louvado seja Deus. É chorando, é com tristeza, é com lágrimas, é com dificuldade, mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, Deus tem feito coisas maravilhosas, louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então levanta daqui, anda, porque não é aqui o nosso descanso, louvado seja Deus. A corrupção nos deixa longe da promessa, mas Jesus Cristo nos aproxima dela, e agora podemos dizer, vendo-as de perto, eu creio e eu abraço, porque Jesus Cristo me revelou, louvado é o nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Abrace essa fé, abrace esse Deus, abrace, e podemos clamar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos que nos acolheram de forma tão carinhosa e especial, que o Senhor possa abençoar, né? Poderosamente, não deixem de orar, lembrando, né? Nos coloque em Lençóis Paulista, Barra Bonita, né? Mineiros do Tietê, nós precisamos da graça e do poder de Deus, louvado é o nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém.